Hoje quem tira as nossas dúvidas e nos dá uma verdadeira aula, como ela sempre faz, sobre as doenças respiratórias. Hoje as doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano é a doutora Maura Neves. Doutora, eu estou muito feliz de tê-la aqui hoje. Obrigada, muito obrigada, Denise. É um prazer te receber. Eu sinto, né, que as pessoas precisam saber mais sobre as doenças respiratórias, que são tão comuns, isso gera tanta dúvida. Fico feliz, já fazia bastante tempo que eu queria tê-la aqui de novo. Muito obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, é uma honra. Muito obrigada e boa tarde a todos em casa. Doutora, vamos começar então falando um pouquinho da influência do clima. Vamos. Não é simplesmente porque faz frio, né, que tem mais doença respiratória? Não, na verdade hoje em dia o frio é um fator de temperatura que favorece muito a disseminação dos vírus. Então a gente tem bastante disso circulando. Porém o frio, pelo menos em boa parte do Brasil, ele vem acompanhado de um clima mais seco. E esse ressecamento do ar, essa falta de chuvas, faz uma outra mudança, né? Ela favorece com que os poluentes se acumulem, com que o pó se acumule. Então isso aumenta tanto a disseminação dos vírus quanto os agentes infecciosos. Isso piora os quadros respiratórios. Então não só o frio, né? O frio seco também é ruim. Mas e o frio úmido? Porque tem alguns lugares do Brasil que é frio e um pouquinho mais úmido, né? A umidade, ela vai circular, vai piorar de maneira diferente. Então ela também pode piorar os problemas respiratórios de outra maneira. Assim, ela irrita também as vias respiratórias e favorece a disseminação dos vírus. Perfeito. Vou aproveitar essa oportunidade, esse comecinho de programa, para chamar uma reportagem da Jéssica Nunes. Ela fala um pouquinho sobre a vacinação da gripe. Vamos acompanhar, depois a gente retoma esse assunto. Todo ano, antes da chegada do inverno, começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E o que estava previsto era encerrar a mesma no dia 1º de junho, mas a data foi ampliada. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe por causa da greve dos caminhoneiros. A campanha foi estendida para o dia 15 de junho, ou seja, ainda dá tempo de você se vacinar. Na rede pública, a vacina está disponível somente para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como, por exemplo, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, que são as mães que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores da rede pública e privada, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais. A vacina contra a gripe é a intervenção mais importante para evitar casos graves, como a pneumonia e outras infecções causadas pelos vírus, que podem levar até a morte. A vacina imuniza contra a influenza A, H1N1, H3N2 e o grupo B. Quem não pode tomar a vacina é quem no passado já teve alguma reação a essa vacina ou que realmente é muito alérgico a ovo e já teve algum histórico de uma reação alérgica a ovo. Como esse não é o caso do seu João, ele com seus 75 anos faz questão de vir todos os anos para se vacinar contra a gripe. Essa, como qualquer tipo de vacina, eu acho que é muito importante para a saúde de toda a população. A da gripe, em especial, ela tem a oportunidade de prevenção para pessoas de mais idade muito grande. Eu acho extremamente válido, importante que todos tomem essa vacina. Os especialistas lembram que a vacinação da gripe não causa gripe, pois é feita com vírus morto. O objetivo mesmo é a prevenção. Que eu soube aqui fora, né, em outros países chegou bem forte, as gripes foram bem fortes durante o inverno, então acho que a gente precisa se prevenir, né? Vera é professora, por isso sempre está bem informada e todos os anos se imuniza contra a gripe. Ela sabe o quão importante é essa prática, principalmente agora que tem um bebê de 4 meses. Ele ainda não pode receber a vacina, mas existem outras formas de ajudá-lo. Pelo leite materno, eu passo um pouco de proteção também para ele contra a gripe. Toda a família já foi imunizada? Todo mundo. Meu filho de 3 anos tomou, meu marido também. Todo mundo tomou. Na fila de espera encontramos a Mariana, que trouxe sua filha Manu de 3 anos para se vacinar contra a gripe pela 2ª vez. Para não ficar doente, evitar, né?
as doenças, esse tempo acaba pegando as crianças. Manu, já está preparada para tomar vacina? Mesmo na dúvida, a Manu foi imunizada. E por mais doloroso que pareça esse choro, o importante mesmo é a prevenção. Seu Geraldo e seu João que digam. Primeira vez que estou vacinando contra a gripe, que eu acabei de entrar no grupo prioritário. É importante se vacinar. Acredito que depois que pega a gripe e fica doente, aí depois não tem mais jeito, né? Então é melhor se precaver. Já que o assunto é precaução, volto a falar com a doutora Regiane, pois pesquisas revelam que o vírus da febre amarela ainda circula pelo país. Com isso, pergunto se durante a campanha de vacinação contra a gripe, as pessoas podem aproveitar para tomar a vacina contra a febre amarela. Quem vem tomar a vacina da influenza, por favor, traga sua carteira do SUS, traga sua carteira vacinal e aproveite e também tome a vacina da febre amarela. É importante, você pode tomar simultaneamente influenza e febre amarela. Bom saber. Reforçando então o convite, a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 15 de junho. Mas o Ministério da Saúde já disse que após o fim da campanha, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos de idade e adultos de 50 a 59 anos. Então fique atento, pois vacina salva vidas. É isso aí. Aí a gente retoma esse assunto, porque falar da vacinação da gripe está relacionado ao nosso tema aqui, doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano. A gente percebeu aí, a doutora Maura Neves está aqui comigo, otorrinolaringologista. O governo até prorroga a campanha de vacinação, porque a gente não atinge o número de pessoas que deveríamos atingir para vacinar. Exatamente. E as pessoas não dão a devida importância da vacina, né? E na época que é a melhor época para se vacinar, né? Então, exatamente. Quanto mais para o final vai deixando, diminui a oportunidade de você, né? Alguém já pode ter ficado gripado aí nesse período, né? Mas acho que tem uma coisa mais importante ainda, né, Denise? Que assim, muitas pessoas, às vezes pacientes me falam: ah, Maura, doutora, eu não vou me vacinar porque eu não tenho gripe. Mas a gente pode, muitas vezes, ser só transmissor do vírus, né? Você pode ter uma forma do influenza que seja mais branda em você e você vai transmitir para uma outra pessoa que vai ter uma forma mais grave. Isso serve para todas as doenças. Então, quando a gente se imuniza, nós nos imunizamos, nós evitamos a transmissão para outras pessoas. Então, isso é uma consciência social também. Além de proteção a si, uma proteção a outras pessoas. Então, o chamado do governo para vacina, ele é muito interessante. A gente não atinge meta. A gente não atinge as metas, as vacinas ficam lá. E... É de graça. E é de graça. Eu desculpa. Para as pessoas que estão em casa e não foram vacinar, corre que ainda tem tempo de vacinar. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender que, assim, como médica, o governo oferecendo vacina, tendo a oportunidade de se vacinar, as pessoas que elas não pensam dessa mesma maneira. Mas tentem, talvez, considerar essa posição, assim, você vai se proteger e proteger aos outros. A gente fala tanto do desenvolvimento de outros países, mas em outros países a oferta da vacina não é de graça. Não é. Né? Então tem uma campanha que é grande, né? Eu estava comentando com a doutora, eu sempre viajo para o inverno, né? Então eu tiro férias no verão aqui no Brasil, mas eu viajo para o inverno e eu vejo a campanha, especialmente, né, nos Estados Unidos, que é onde eu costumo ir, é muito grande, mas você tem que pagar. Tem vacina em todo lugar, em qualquer farmácia eles aplicam a vacina, mas você tem que pagar. Aqui não, aqui é de graça, né? Os grupos atendem à necessidade, que são as pessoas que teriam os maiores problemas, né? As crianças, os idosos, os profissionais de saúde, né? Que estão mais expostos, os professores, enfim. Mas é gratuita. E a gente passou por um ano que faltavam vacinas, né? Você vê como... Depende do que acontece, as pessoas ficam mais ou menos alertas, né? Eu acho que esse ano é um ano que nós temos uma conturbação social bastante importante, né? Não estou nem falando de medicina mais agora, mas assim... O clima todo, né? O clima todo. A gente tem a Copa que vai começar amanhã, tivemos greve de caminhoneiros, tivemos um problema de economia, quer dizer, a atenção das pessoas está voltada para outras coisas. Mas eu que tenho memória boa para notícias médicas, eu lembro que no começo do ano, na Inglaterra, houve uma notícia muito interessante. A primeira-ministra veio a público
explicar por que os hospitais ingleses estavam cheios de pessoas com gripes, porque o inverno foi muito rigoroso no Reino Unido e a disseminação do H3N2, que é o influenza tipo A, que está na nossa vacina, foi muito grande esse ano no hemisfério norte. Então tem uma chance muito grande de o H3N2 chegar aqui também. Então, por favor, corre lá no posto, aproveita. Tomar essa vacina. E quem tem a oportunidade, não está nos grupos, né? Eu, por exemplo, não estou no grupo que o governo oferece a vacina de graça. Mas quem tem a oportunidade, vá se vacine também, porque tem gente que não pode tomar vacina. E aí, fazendo isso, você faz não só por você, mas pelo outro. Você faz pelo outro. Você protege quem não pode tomar vacina. Exatamente. Você faz pelo outro. Então, acho que é um pouquinho da gente pensar. Aí a pessoa fala assim, mas eu tomei a vacina, fiquei gripado. Não foi a vacina, provavelmente, né? Não foi a vacina. A vacina, ela imuniza, a que a gente tem no posto de saúde, ela imuniza contra 3 vírus, né? Que foi o que a reportagem falou, tá? São 2 influenza A e 1 influenza B. A vacina que tem nas redes particulares, ela tem mais uma cepa de influenza B. Então, assim, são 4 vírus, certo? Mas nós temos mais de 100 que podem causar os quadros gripais. Então, depende muito da nossa imunidade. A vacina tem esses vírus, porque esses são os piores, são os mais que podem dar maiores complicações. Mas existem outros. Então, não foi a vacina que deu gripe. Foi algum outro vírus. Perfeito. E às vezes nem é gripe, né? A gente fala tanto o que é gripe, o que é resfriado, às vezes foi um resfriadinho que passou, ou uma rinite, né? Muitas vezes a gente acaba confundindo os sintomas de resfriados com sintomas de rinite. Então, fica um pouquinho mais difícil de separar. O nariz entope, escorre, os sintomas são os mesmos. E agora no outono a gente tem bastante crise de rinite também. Então, fica um pouquinho difícil de saber se foi realmente um vírus. E aí, quando esses grupos prioritários não se vacinam, e aqui acho que vale ressaltar idosos e crianças principalmente, pelo sistema imunológico mais fragilizado, exatamente, né? Quando esses grupos não se vacinam, eles podem ter complicações maiores. Então, o que para um adulto jovem, uma pessoa que tem um sistema imunológico bom, seria tranquilo, né? Dá aquela derrubada, mas rapidinho você está de volta. Para eles pode gerar um outro problema, pneumonias, por exemplo. Pode gerar internações, pode gerar uso de antibiótico endovenoso e pode levar à morte. Porque essas doenças infecciosas, dependendo do tipo de quadro, elas podem matar. Então, por isso que a gente tem a vacina, né? Então, a gente tem um ônus não só para o corpo da gente, que a gente fica doente, tem um ônus para o nosso bolso, porque tem remédio que a gente tem que comprar, e tem um ônus de ficar, assim, de morrer mesmo. Então, sim, as crianças, fundamentalmente as crianças, elas desenvolvem muitas otites, infecções de ouvido, infecções de garganta, infecções sinusais, então pequenas sinusites as crianças também têm, pneumonias, né? E os idosos, uma gripe em um idoso vira uma pneumonia muito rápido. Então a gente tem que ficar muito atento, muito atento mesmo. Perfeito. Então vamos falar de alguns fatores aqui que influenciam, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é rinite, o que é sinusite, né? A tosse, tanta gente quer saber de tosse, o que é normal, o que não é mais normal, quantos dias a pessoa pode passar tossindo sem procurar o médico, né, que tem tosses eternas aí. Vamos falar um pouquinho da influência do clima. Então, os ambientes fechados, quando tá frio lá fora, controla o ar-condicionado, fica agradável, aí você tirou a blusa, vai sair aquele frio. Essa mudança de temperatura, que acontece muito, né? Quando está muito frio, as lojas às vezes têm um sistema para aquecer, para ajudar, então você vai do frio para o quente, quente, frio. Isso diminui a nossa resistência? Isso diminui a nossa resistência, tanto do frio para o quente quanto do quente para o frio. Então, se você mora no Nordeste e entra no carro no ar-condicionado, ou se você está lá no Rio Grande do Sul e entra no local que está quentinho, ambas mudanças bruscas de temperatura, elas geram uma necessidade de acomodação do sistema respiratório. Por quê? Porque o nosso nariz, ele precisa aquecer, filtrar e umedecer esse ar. Então, qualquer variação externa brusca, o nariz tem que sair e aquecer isso, umedecer esse ar para ficar uma troca gasosa confortável para o pulmão. Então, qualquer mudança climática grande vai influenciar no trabalho nasal. Então, uma mudança para quente ou para frio vai sensibilizar o corpo, vai permitir com que o vírus entre. Então, por mais que a gente esteja com a roupa
adequada, porque veja bem, a gente passou até por umas semanas, isso é bem comum aqui em São Paulo, né? Você sai com uma roupa, de repente no meio do dia você não faz ideia por que você colocou tanto agasalho, porque fez um calorão. Exatamente. E parece que você está em pleno verão, mas na verdade você está chegando no inverno. Isso também atrapalha? Então, mesmo que você acompanhe ali com a roupa, essa mudança de temperatura abala, porque o nariz está para fora, né? Está para fora. Tá. Então, você tem que se agasalhar, porque lógico que passar frio não é bom, né? Passar calor excessivamente também não é muito bom, mas passar frio, ele realmente debilita o organismo. Agora, o nariz está para fora, então tudo que acontece primeiro com o nariz. E a poluição? Também é um fator? A poluição é um fator porque o que a gente tem, o que a gente inala, que sai dos produtos dos carros, dos veículos automotores, e que é da combustão do nosso combustível, que a gente sabe que não é um combustível, assim, tão de acordo com, às vezes, com a Organização Mundial de Saúde. A gente tem reportagens diárias de que esse combustível tem alguns aditivos que não são tão bons, né? Especialmente os aditivos à base de enxofre, tá? Eles geram gases que podem ser muito tóxicos para o sistema respiratório. Além disso, a gente tem o ozônio que também sai da produção dos veículos automotores. Então, os poluentes ambientais, eles geram lesão do epitélio respiratório. Então, e essa lesão favorece a entrada de vírus e bactérias. Então, ele é um fator a mais que piora os quadros respiratórios. Então, poeira. Agora no inverno, especialmente aqui em São Paulo, que a gente tem uma estiagem grande, então uma boa parte do país o inverno é seco, né? A gente tem a inversão térmica, ou seja, a gente tem aquela barreira de poluição em cima da cidade. Então isso também favorece uma concentração desses poluentes, é um agente muito irritante para o sistema respiratório. Não só o nariz, mas como também o pulmão, então tem que tomar bastante cuidado. Tá. E aí nessa época, parece que todo mundo que tem rinite, ela ataca. Vem a rinite, vem sinusite, as pessoas às vezes não sabem diferenciar o que é o quê. Muitas vezes, Denise, assim, os sintomas, eles se sobrepõem, né? Então, um quadro de rinite, ela pode ser alérgica ou não alérgica. Então, se a pessoa já sabe que tem alguma alergia, pó, ácaros, fungos, então, e ela entrou em contato, ela já vai saber que esses sintomas são da rinite. A rinite, eminentemente, são 4 sintomas, que é o nariz entupido, coçando, escorrendo, com uma coriza hialina e espirros. Quase esqueci. Então, são esses 4 sintomas. A coriza, ela é transparente. E a intensidade dos sintomas, ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, é uma pessoa que coça mais, escorre mais, outra pessoa que dá 15 espirros logo de manhã cedo. Tá? Então, essa é a rinite. Quando a gente pensa na sinusite, a gente tem o nariz entupido e tem secreção. Normalmente, essa secreção não é uma coriza. Ela é uma secreção, não é transparente, é uma secreção colorida. Então, em época de Copa, a secreção é verde e amarela, vamos dizer assim, tá? Então, a secreção, ela sai pela frente do nariz, você assoa, você engole essa secreção. Então, quem não tem catarro amarelo e nariz entupido, não é sinusite, é alguma outra coisa. Tendo essas duas coisas, é obrigatório que seja uma sinusite? Não, um quadro gripal mais forte pode deixar você com esses sintomas. Então, aí precisa que seja examinado para a gente saber em qual o diagnóstico certo, né? Se é uma secreção amarelada com uma sinusite, precisa de um antibiótico ou não precisa do antibiótico porque é um quadro gripal. E aí a gente precisa do médico, não adianta ficar tentando adivinhar qual que é o seu diagnóstico, precisa do especialista porque vai ter que medicar. Tem que medicar. E se não pode ser com antibiótico. Pode ser que seja necessário antibiótico. Tá. Você falou da coloração da secreção. Tem gente que, né, eu tenho médico em casa, né, otorrino em casa, minha tia é otorrino, e ela sempre pergunta, então ela é médica da nossa família, né, qual a coloração da secreção. E é tão esquisito quando você fala isso para outra pessoa, né, porque às vezes as pessoas nem olham que cor que tá a secreção. E para o médico isso é fundamental para saber, né? Para a gente é fundamental. Então muitas pessoas falam, eu tô com muita secreção. Que cor? Ah, doutora,
Normal, transparente. Tô tranquila. Perfeito. Tô tranquila. Perfeito, porque tem outras cores. Tem outras né? cores. Tem outras cores, legal. Agora, para fazer esse diagnóstico, só uma conversa, então o diagnóstico é clínico, você precisa de um exame, e aí eu pensei na sinusite, porque tem gente que refere dor aqui nessa parte, mesmo quando a sinusite nem está tão atacada. Então, pois é. Na maioria das vezes, Denise, o diagnóstico ele é clínico. Conversa e exame físico, olhar o nariz, olhar a garganta, tá? Eventualmente a gente precisa de exames de diagnose para nos ajudar. Então, assim, quando você não consegue com o exame físico ter a certeza, aí você pode pedir um exame de diagnóstico. Então, aí a gente pede ou uma endoscopia do nariz ou uma tomografia. O raio-x a gente quase não utiliza mais para fazer o diagnóstico da sinusite. Ele já não é um método bom para a gente fazer esse diagnóstico. E na maioria das vezes a gente consegue fazer só com quadro clínico, só com a queixa clínica. Perfeito. Então, o que a pessoa conta. É fácil de atingir outras regiões? Então, você tem um quadro e a gente sabe que não é todo mundo que vai ao médico assim com a primeira queixa, né? Até porque não dá tempo nem de ir ao médico nos dias de hoje, então, né? Mas... Então, os quadros que vão prolongando, eles podem infectar outras regiões? Então, ir para o ouvido e para a garganta? Sim, eles podem infectar. Então, assim, os quadros que vão se prolongando, então até quando, por exemplo, a gente vai esperar uma gripe ou um resfriado? De 3 a 5 dias. Passou de 3 a 5 dias, se no terceiro dia você devia começar a melhorar, quinto dia você já devia estar melhorando, você está enrolado ainda com os sintomas, né? Você não melhora dos seus sintomas ou piorou, tem que procurar um médico. Porque passou do tempo normal de uma gripe, de um resfriado. Então também não é para assim, puxa, na primeira tosse, no primeiro nariz entupido, você sair correndo para o hospital. Porque também a gente não vai conseguir... não vai conseguir atender todo mundo. Não vai. E aí... E todo mundo já teve uma gripe e um resfriado, sabe mais ou menos como é, né? Claro. Nessa época do ano, doutora, muitas pessoas vão ao pronto-socorro com quadros gripais, respiratórios, enfim. E a gente sabe que o pronto-socorro ele não foi feito para dar continuidade num tratamento. Ele é mesmo para... uma emergência. Uma emergência. Eu quero saber, quando há oportunidade, então a pessoa já tem um médico de confiança, e às vezes não é nem um otorrino, porque aqui eu tenho um otorrino, um especialista, né? Mas às vezes é o médico da família, é o médico que tem mais acesso, às vezes até é o médico que você marca a consulta pelo SUS, médico de entrada, né? O clínico. Vale mais a pena marcar uma consulta, então você vai, que é um lugar mais controlado, né? Do que ir ao pronto-socorro quando tem essa oportunidade? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque a consulta do pronto-socorro ela é uma consulta que ela é emergencial. Então, o intuito do médico nesse momento é o que está agravando a tua vida ou pondo a tua vida em risco. Por isso que a gente atende no pronto-socorro. Quando você está numa consulta e você pode, às vezes, aguardar uma consulta... é mais benéfico, porque seu atendimento vai ser muito mais individualizado. E assim, quadros respiratórios, como gripes, resfriados, é do know-how, é do conhecimento de todos os profissionais de saúde, né? Desde o clínico, dos pediatras, dos otorrinos. Então, o seu médico, ele realmente, se você tem mais confiança, já conhece, busque esse seu médico que você tem mais confiança, nesses quadros mais breves, mais curtos. Tá? E na dúvida, se precisar, busque um especialista. Perfeito. Existe o especialista, que é o médico otorrinolaringologista, que cuida dessa parte respiratória alta. Exatamente. Né? Ouvido, nariz e garganta. Eu quero entender quando é que essa situação, se ela pode se agravar, que eu acredito que é um agravante, e chegar aos pulmões. Então, partir para essa parte mais baixa. Olha, os quadros de infecção, tanto... os influenzas, eles podem dar quadros pulmonares, então eles podem dar a síndrome respiratória, então pode dar uma pneumonia. E as sinusites, elas podem também levar a pneumonias bacterianas. Então, uma sinusite não bem conduzida, uma infecção de via aérea alta, com uma secreção que fica gotejando, você fica engolindo secreção o tempo todo. Então, essa secreção, ela pode eventualmente provocar uma infecção pulmonar. Então, quadros respiratórios altos, eles podem descer
né? Às vezes o paciente fala, doutora, desceu para o pulmão? Desceu. Porque, na verdade, a divisão de via aérea alta e via aérea baixa é uma divisão do médico, né? A via aérea é uma só. Perfeito. Então, o que pega em cima pode pegar embaixo. Aliás, o corpo humano ele foi dividido só para ser estudado mesmo. Para ficar um pouquinho mais fácil, exatamente. Né? Mas assim, os quadros respiratórios altos, especialmente nos extremos de idade, as crianças e os idosos, eles podem rapidamente ir para um quadro pulmonar que é bem mais sério, né? Eu recebi uma pergunta aqui, achei bastante interessante, porque a gente tem algumas contraindicações aí, né? Então, pode ou não pode? Quem é que pode tomar vacina, quem é que não pode? Eu recebi uma pergunta de uma pessoa transplantada, quer saber se toma vacina. Transplantados tomam vacinas da gripe? Eles são... Conversar com o médico. Tem que conversar especificamente com o médico dele. Tá. Dependendo das medicações que ele estiver usando, né? Ele é um imunossuprimido, então tem que ter autorização do médico. Perfeito. Quem tem muita sinusite, então tem o ano todo, muitas vezes, né? Não só no frio, tem sempre. Tem alguma ferramenta, cirurgia, por exemplo, pode fazer cirurgia para sinusite? Sim. Quem tem sinusite, aí tem que ter o diagnóstico de sinusite mesmo, não se confundir com uma rinite, com uma gripe, com algum outro diagnóstico. Então, se for uma sinusite, que seja uma sinusite aguda de repetição, ou seja, a pessoa tem a sinusite, tratou aquela sinusite, ficou boa, sem nenhum sintoma, e daí a um mês e meio, teve outra sinusite, tá? Isso chama sinusite aguda de repetição. Isso a gente tem que investigar para saber quais são as causas, por que uma pessoa saudável vai ter tanta sinusite de repetição, tá? E se a gente não encontrar nenhum problema, a cirurgia ela pode ser entendida como método de tratamento, tá? Existem pessoas que não têm as sinusites agudas de repetição, como eu expliquei para vocês. Então, elas tomam remédio, né? Toma remédio, sara, fica boa e vai ter de novo. Tem pessoas que têm sintomas nasais, tomam remédio, melhora um pouquinho, mas nunca sara, tá? Se esse nunca sara ou mantém um sintoma ou melhora enquanto está usando a medicação e piora de novo quando acaba o remédio, se esse é o caso e se esses sintomas ficam mais de 3 meses na sequência, a gente chama de sinusite crônica. Então você vê que as definições elas são bem estabelecidas, então a gente consegue dizer especificamente o que o paciente tem. Para a sinusite crônica, aí a gente vai abrir um capítulo gigantesco do livro, tá? No qual cirurgia também está incluída no tratamento, mas existem diversas modalidades terapêuticas, tá? E é diferente para uma sinusite aguda de para uma sinusite crônica. Perfeito. Tá? Vamos atender a telespectadora? Vamos. Está na linha a Abigail, fala conosco de Guararema, em São Paulo. Oi, Abigail, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, Abigail, pode perguntar. Obrigada. Quero saber da doutora o que ela acha a respeito do nebulizador de ar que tem toda noite para o meu filho dormir, que a respiração dele é bem cansativa. Ele fez cirurgia da mídia de noite, mesmo assim a respiração ainda é meio ofegante. Eu gostaria de saber se o nebulizador ajuda. Tá. Obrigada pela pergunta, Abigail. Os umidificadores eles geram bastante dúvida, né? Quando a gente está no ambiente que é seco, então a gente tem certeza que o ar está seco, vale a pena usar o umidificador. Mas não é para usar o umidificador a ponto da parede do quarto ficar úmida e ficar mofada. Você gera um outro problema. Você gera um outro problema. Então, sim, você pode usar o umidificador, ele vai ajudar a respiração das crianças, tanto dos adultos, então o ambiente com mais umidade vai melhorar, tá? Agora, se ele está ofegante para dormir e mesmo assim já fez a cirurgia, eu acho que talvez você precise de uma avaliação médica, tá? Porque era para a respiração tá boa, tá? Então talvez tenha alguma outra coisa. Possivelmente uma rinite, não dá para dizer, tem que examinar para saber por que ele está ofegante à noite para deitar. Será que é só o clima? Então, mas para a gente dizer, olha, é só o clima, vamos pôr realmente só o umidificador, é melhor ter certeza de que não tenha mais nada. Então, acho que é a primeira coisa. Dorme com esse umidificador de ar ligado?
Normalmente eu sugiro para os pacientes ligarem o umidificador umas 2, 3 horas no ambiente fechado, deixa umidificar aquele ambiente, na hora de deitar, desliga. Eu fico um pouco reticente de dormir com umidificadores ligados ou aquecedores ligados, esses objetos elétricos, eu acho que não precisa. E ele vai umidificar aquele ambiente, vai te ajudar, e depois de manhã você pode fazer uma lavagem nasal, por exemplo, usar um soro fisiológico que também vai ajudar. Nessa época que está muito frio, né, as mães às vezes ficam preocupadas com bebês ou mesmo crianças, colocam um aquecedor. O aquecedor, ele seca o ar também, né? Seca o ar, exatamente. Você fica quentinho, mas você gera um outro problema. Você resseca mais o ambiente. Então, se a gente já está com frio seco, você põe um aquecedor, ele fica quente e seco. Tá. Né? Mas está muito gelado para o bebê. Concordo, tem que pôr o aquecedor mesmo. Tá? Pode pôr aquecedor, aí vai ficar um quarto totalmente equipado, né? O aquecedor, o umidificador. Mas enfim. Às vezes desligar tudo da tomada para dormir. Ai, gente, pode pegar fogo, né? A gente dá medo de mais disso. Problemas, né? Não, tá. Muitas vezes o que eu oriento também é assim, se você não quer usar um umidificador, às vezes, olha, puxa, doutora, não tem como comprar um umidificador, é caro. Lava o nariz com soro. Lava o nariz com soro. Quantas vezes por dia? Quanto mais, melhor. A gente sugere 2 vezes ao dia. Tá? Porque às vezes não... Você falar que era bom fazer de hora em hora, não é viável às vezes fazer de hora em hora, né? A gente tem que colocar coisas no nosso dia a dia que sejam plausíveis e possíveis de fazer. Então, e 2 vezes dá. 2 vezes dá. A gente inclui na higiene oral de manhã, na higiene à noite, antes de deitar. Então, acho que a gente consegue fazer uma coisa que seja inclusiva dentro da nossa rotina diária. Quando está doente, tem que aumentar o número de vezes. Não tem jeito. Tem que aumentar. Porque está gripado, está com o nariz entupido, está com uma rinite, está com muita secreção. Aí só 2 vezes não vai resolver. E isso, fala assim, a doutora está lá na televisão falando, parece que é fácil. Isso está no estudo científico, então foram alguns estudos que foram feitos e que realmente sugere que a gente aumente a lavagem. Fácil não é, gente. A gente trabalha todo dia, fica fora de casa e às vezes é difícil realmente de fazer. As crianças vão para a escola, tem que mandar para a professora da escola, mandar cartinha, mas a gente vai tentando. Olha, difícil lembrar, né? Tornar isso um hábito, porque para o adulto é muito fácil, porque o adulto, ele engole o soro, né? Exatamente. Então não tem nada aqui, então eu tô imaginando aqui, né, como seria para mim. Maquiada, né? Nada pode escorrer, porque a maquiagem fica danificada, exatamente. Mas você engole o soro. Que é o que muitas pessoas fazem também, né? Ou assoam depois na sequência, né? Então não é nada assim. Não é nada que não caiba numa rotina. Não. E tem, né? Você vai lá na farmácia, tem soro de litrão, tem sprayzinho pequeno, spray grande. Isso. O soro fisiológico, ele é barato. Ele é barato. Né? A lavagem, aliás, é com soro, que eu já recebi várias perguntas aqui em outras ocasiões, se é com água que lava, se é com soro. Não, com soro, por favor. E assim, para as pessoas que... Eu tenho alguns pacientes que falam assim, doutora Maura, eu lavo enquanto eu estou tomando banho lá no chuveiro, eu já uso a água do chuveiro. Não, por favor, tenta com soro. Porque, na verdade, a água da torneira ou a água do chuveiro não é a água mais preparada para isso, né? O soro é que tem a concentração de sais que fica um pouco mais ideal para o nosso nariz. Então, tenta o soro que vai ser melhor. Soro. Maneiras de fazer isso? Com uma seringa. Uma seringa. Com criança, pode ser mais complicado porque a criança não engole tudo, né? Vem um pouco do outro lado, mas aí na outra narina. Tudo bem. Não tem problema. Tá. Inclusive, tem muitos pacientes que me perguntam, tem vários vídeos no YouTube de mães lavando o nariz das crianças. Sensacional, acho que tem que mostrar mesmo. Se a gente consegue inserir esse hábito na criança pequena, a criança quando está com 5, 6 anos, ela está gripada, ela pede para lavar o nariz, porque ela já percebe que aquilo é mais benéfico para ela, é fácil de fazer. Nós, às vezes que já somos adultos, que não tivemos esse hábito, não tivemos essa necessidade quando éramos mais jovens, a gente tem um pouco mais de resistência para conseguir fazer a lavagem. Mas os pequenininhos, os pacientes pequenos, que hoje em dia a gente orienta, eles fazem tranquilamente. Então, não afoga a criança, não afoga, acontece nada de ruim. Não.
ela se coordena, ela vai engolir, ou vai sair o soro na outra narina e vai sair secreção e a criança vai respirar melhor. Então, pode fazer a lavagem. Tem um equipamento, um aparelhinho, olha aí um vídeo de lavagem nasal, bem legal, porque... Aí, ó, eles ficam tranquilos, olha que delicinha. E aí o soro sai do outro lado, né? Maravilha. Tem uma professora minha muito querida, pediatra, uma pessoa, assim, conhecida, e eu estava conversando com ela, né? Falei, então, professora, quando é que você, como pediatra, porque eu tenho a minha conduta como otorrinolaringologista, vocês como pediatras, quando nasce, já pode começar a lavar o nariz. Que ótimo. Por quê? Porque o recém-nascido, ele tem uma coisa chamada rinite do lactente, que é uma obstrução nasal que pode ocorrer nos primeiros meses de vida, então ele vai ter uma dificuldade respiratória. Só que a gente nasce programado para respirar pelo nariz quando a gente é bebezinho. Então, o bebê com rinite do lactente, abre a boquinha. Ele não consegue abrir a boca, ele não está programado. Então, ele fica irritado, ele não dorme, ele não mama. Até ele aprender que se ele abrir a boca, ele fica bem, são 2 meses terríveis para a família inteira, né? Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. O bebê também vai ter secreção no nariz, ele sabe assoar? Ele não sabe. Então, para ajudar, a gente coloca a solução salina. Mas desde a idade média as crianças nascem desse jeito, não precisa lavar, mas hoje em dia nós sabemos. Então, a gente pode dar um pouco mais de conforto, exatamente. Lógico. Antigamente era Antigamente. Né? Hoje, que bom que a gente pode desfrutar aí de estudos e tecnologia. E é tão simples, né? Não precisa de nada para fazer a lavagem. Você viu, no videozinho mostrou. É super simples. Sorinho. Há uma coisa que eu sempre sugiro para os pacientes, se for fazer como esse método que foi mostrado, né? Com a seringa, o soro, depois que você abrir, ele tem que ficar na geladeira. Tá? Então, se você for fazer a lavagem nasal com a seringa, esse método foi mostrado na criança, mas também serve para os adultos, tá? Então, se você quiser utilizar esse método, você pode pegar um pouquinho de soro da sua geladeira. Eu dou 2 sugestões para os pacientes, aí depende da pressa. Ou amorna um pouquinho no micro-ondas, mas é morno, cuidado, não vai queimar o nariz, tá? Porque a temperatura do nosso corpo é 37 graus, então não é para estar mais quente do que isso, tá? Ou uma outra alternativa, você tem um vidro com tampa que esteja limpo, você coloca um pouco de soro ali e tampa. E deixa ele ficar à temperatura ambiente. E aquele soro vai ser o soro que você vai usar naquele dia, tá? Legal. Das suas 2, 3 vezes ao dia você usa aqui. Exatamente. Você tira a seringa, tira o soro lá de dentro, lava o nariz, tá? Do mesmo jeito que foi mostrado no vídeo, então você enche a seringa até 3, 4 ml, dependendo dos pacientes a gente pede até para colocar 10 ml e vai injetando lentamente no nariz. Ele vai sair ou pelo fundo da garganta, ou se você inclinar a cabeça, ele vai sair na outra narina, tá? Coordena a sua respiração, ou para você engolir o soro, ou para o soro sair pelo outro lado, tá certo? Faça isso de um lado, faça isso do outro, 2 vezes ao dia. É muito tranquilo. Tá? Só não deixa o soro fora da geladeira. E nem colocar gelado demais. Porque vai dar dor. Tá? E eu sempre peço assim, se você colocou no nariz a seringa, depois você dá uma lavadinha na seringa, porque senão você vai contaminar tudo aquilo que você... Tá? Então, para evitar uma contaminação, você lava aqui, dá uma lava aquele vidrinho, tá? Passa uma aguinha. Água com sabão, gente, resolve tudo. Excelente, a dica é maravilhosa. Tem um aparelhinho, você já falou... Tão simples, né? Simplificou, mas é que o pessoal fala, ai, Denise, é que eu não tenho aquele aparelhinho que eu vi na internet, sabe? Você coloca de um lado, do outro. Você já viu isso? Uma coisa, sim. Uma cerâmicazinha, parece, sim, branca? Ela chama Lota, na verdade. O Lota é uma técnica de lavagem nasal indiana, tá? Não é tão caro assim, pode ser de cerâmica, tem de metal, tem de plástico, tem em vários locais. Você coloca um volume maior de soro para fazer a lavagem e aí você faz dessa mesma maneira. Você coloca de um lado da narina, inclina e aí quando você faz a respiração pela boca, na verdade o soro vai descendo pelo outro lado. É excelente para lavagem nasal. Aliás, é um dos métodos, não por ser indiano, mas é porque é um método de alto volume e baixa pressão de soro, tá? Que são os métodos de estudo científico melhor, mais assim, preconizados para todos os tratamentos de doenças respiratórias. Gripes, resfriados, rinites, sinusites, todas essas ites nasais aí,
resolvem com soro fisiológico. Melhoram, pelo menos, bastante. Perfeito. Mas caso você não tenha Lota? É o Lota. Lota. Faça com a seringuinha que você compra em qualquer farmácia, também facinho, né? Super tranquilo. Vamos lá, recebi pergunta aqui, ainda sobre a lavagem nasal, a Adriana de Freitas, que sempre participa aqui, uma querida. Obrigada, Adriana. Quando eu faço a lavagem nasal, doutora, fico com tontura, isso é normal? Tá fazendo muito forte? Não, não é normal. A lavagem é para ser algo bem confortável, na verdade. Você não está ficando, Adriana, às vezes com o ouvido tampando e destampando um pouquinho? Pode ser que você esteja jogando o soro com muita força. Tenta jogar com um pouco menos de força para ele simplesmente escorrer para o fundo da garganta, tá? Ou tenta explicar melhor para o seu médico como você está fazendo a lavagem para ele tentar te esclarecer melhor, tá? Às vezes você está respirando errado na hora de fazer a lavagem. Aliás, sobre entupir e desentupir os ouvidos, né? Às vezes durante o dia as pessoas se queixam, ai, peraí que meu ouvido entupiu e agora desentupiu, peraí, a pessoa fica desconfortável. Por que isso acontece? Significa que existe um quadro respiratório ou não necessariamente? Não necessariamente, Denise. A nossa tuba auditiva é essa estrutura que equilibra a pressão dentro do ouvido. A gente nota bastante a função dessa estrutura quando nós vamos para a praia ou temos um voo decolando, né? Que a gente tem que ou engolir a saliva ou apertar o nariz e dar aquela respirada, né? Fazer o que a gente chama, nós médicos chamamos de manobra de Valsalva, que é fazer força para dentro, tá? Se tiver secreção dentro do nariz, essa secreção, quando você faz essa manobra, vai para dentro do ouvido. Algumas pessoas, por algum fator inflamatório, podem começar a ter o ouvido tampando e destampando, mesmo sem estar no avião ou indo para a praia. Tá? Por que isso acontece? Porque ela estava 28 graus lá fora e entrou no ar-condicionado que está 20 aqui, com um ar mais seco. Então, isso também acaba inflamando, irritando, levando a essas disfunções da tuba. Quadros de rinite, variações bruscas de temperatura, pessoas que perderam peso ou que tiveram um quadro, um resfriado. Então, a tuba pode começar a ficar no tampa e destampa, tampa e destampa. Tá? Então, para quem não teve nenhuma infecção, só o ar das nossas cidades ela já é um fator irritativo inflamatório que pode levar um tampa e destampa do ouvido. Perfeito. Vamos lá. A telespectadora manda mensagem particular e a gente não fala o nome, mas ajuda da mesma forma. Quero saber, pergunta para a doutora Denise, se o refluxo piora os quadros de nariz entupido. Achei interessante a pergunta dela. Então, ainda a gente vive um meio controverso em relação ao refluxo. Nas crianças, o refluxo parece estar mais associado a infecções recorrentes, tá? Mas se o problema é nariz entupido, o refluxo possivelmente não vai estar relacionado, tá? Mas se for uma infecção recorrente, vale a pena talvez avaliar melhor esse refluxo ou tratar esse refluxo melhor para tentar controlar os quadros infecciosos. Perfeito. E gera desconforto, né? Às vezes existe a busca pelo profissional e a queixa é uma tosse. Acho que a gente até já chegou a comentar aqui. Exatamente. E na verdade é um refluxo. É um refluxo. Tosse seca, né? A gente tem as tosses que ficam mais de 60 dias, né? Que são as tosses que vão cronificar, que são as tosses crônicas. O refluxo é um fator causal importante. Então, tosse seca com refluxo tem que ficar atento. É um dos principais fatores, junto com sinusite crônica. Eu sei que vocês têm um aparelhinho que olha o nariz, olha os ouvidos. Você observar um nariz que todos os dias sofre com uma incidência ali de refluxo, de repente, pode deixar as narinas machucadas? A narina não, tá? Dificilmente o refluxo sobe até a região da narina, tá? Porque normalmente se ele sobe até a região da boca, a gente já trava na boca, né? Então, para subir até lá em cima, realmente pode ser um momento em que a gente esteja deitado e tal. A gente não tem lesões específicas no nariz, a gente tem lesões específicas que a gente vê, especialmente nas cordas vocais e na laringe. Então, existem, o exame que a gente faz de endoscopia, quando a gente olha por dentro
da garganta, a gente consegue ver vários sinais que são indicativos de que aquela pessoa tem refluxo, mesmo que ela não sinta aquela queimação subindo. Esse exame que você olha ali, vê a laringe, as cordas vocais, isso é feito no consultório ou no laboratório? Qualquer um dos dois. Tá. Laboratório ou consultório médico, se o médico tiver o equipamento no consultório. Doutora Maura, vamos lá. Muita gente fez pergunta sobre toda manhã há uma coriza. Então o nariz escorre, ou a pessoa espirra bastante, depois melhora. A gente estava comentando, né? Às vezes, em tantas situações, não só nessa, a gente se acostuma com algumas condições, e principalmente respiratórias. A gente observa nas ruas, né? Muitos respiradores bucais. Exatamente. A gente sabe que nosso organismo foi feito para respirar pelo nariz. Exatamente. Na verdade, é isso. A gente tem uma rotina de vida em que a gente esquece da qualidade de vida, né? E muitas vezes espirrar várias vezes pela manhã pode ser, para muitas pessoas pode não ser incômodo, mas quantifica o quanto isso atrapalha a qualidade de vida, né? O como você dorme, se você dormiu bem, se aquilo já vai atrapalhar seu café da manhã, se vai atrapalhar sua rotina, porque a gente tem índices hoje em dia médicos que avaliam bastante a qualidade de vida, e a gente sabe que rinite não tratada tem uma incidência de piora de qualidade de vida. Hoje é muito importante a gente, na medicina, a gente pesar sempre a qualidade de vida. Engraçado com tanta informação, ainda algumas pessoas não lembram de buscar essa qualidade, né? Então, aí é muito individual, né? Se ela, assim, ela tem informação, mas aí ela não quer, ou porque talvez não esteja incomodando tanto, ou talvez naquele momento existam outras prioridades. Mas acho que às vezes tem que parar um pouquinho, olhar um pouquinho para si e falar, por que eu posso dar uma melhorada aqui, né? Então, muita secreção de manhã, nariz entupido, ou crises de espirro logo cedo, a gente pensa em quadros de rinite, pode ser qualquer tipo de rinite, né? Então, vale tratar. Vale a pena, lógico. Vale tratar. Nossa telespectadora Idália está na linha, fala conosco de Osasco, aqui em São Paulo. Oi, Idália, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda. Que bom falar com você mais uma vez, sou aqui do seu programa. Obrigada, Idália, eu adoro atender você. Ligue sempre que você quiser, participe sempre, e portas abertas aqui do Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá ok. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Dália. Então, eu gostaria de saber o seguinte, meu neto, ele nasceu de 7 meses e ele teve várias crises de bronquiolite. Tá. Inclusive, ele teve que ser internado, né, várias vezes. E agora ele tem 11 anos. Eu gostaria de saber se ele ainda corre esse risco de ter essa bronquiolite e ser internado ainda. Ele não teve mais casos nesse período, Idália? Não, tem vários, já deve ter uns 5 anos a última vez que ele internou, uns 4, 5 anos ou mais. Obrigada, Idália, um beijão pra você. Doutora, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Então, a bronquiolite, ela é bem mais frequente nas crianças pequenas, né? Então, se ele teve uma internação já com 6 anos de idade por bronquiolite, já foi uma exceção. Com 11 anos de idade, ele ter outra bronquiolite, eu acho que é bem difícil, tá? Mas eu não posso te dizer nem nunca, nem sempre, porque essas são as nossas regras da medicina, mas que é bem difícil ele ter outra internação por bronquiolite, por esses vírus que causam bronquiolite, é bem difícil. É mais fácil ele ter um quadro gripal e eventualmente ter uma pneumonia, por exemplo, tá? Do que ter uma nova bronquiolite. Perfeito. O problema de deixar, né? Então, quando não vacina, quando a imunidade diminui, o problema é esse vírus ou essas bactérias serem oportunistas, né? E provocarem um problemão. Exatamente. Tá. Ou quando você não está com uma imunidade tão boa e alguém transmite, porque é assim que nós pegamos todas as infecções, né? O seu sistema imunológico dá uma bobeada e aí você pega uma infecção. Eu acredito que você tem esse questionamento no seu consultório também, a preocupação com as mães, né, que são suas pacientes, têm crianças pequenas, e não precisa nem ser a criança até o 6º mês que não toma essa vacina da gripe, né? A preocupação de sair com a criança ou não,
Na verdade, se a sua família estiver vacinada, não só da gripe, mas de outras doenças, sua criança está protegida nessas visitas familiares, né? Sim. Desses 4 vírus da vacina. Perfeito. Tá protegida. Por isso que a gente fala que, a gente sugere que a vacinação seja feita por todos, porque não vai proteger só você, né? Vai diminuir, você também não vai evitar a transmissão. Então, esse é o cerne. Tem um cuidado que vale a pena reforçar, as pessoas às vezes não dão tanta importância para lavar as mãos. Fundamental. Esse é o método mais eficaz que nós temos para evitar a transmissão de doenças respiratórias, seja qual for a doença respiratória. Então, a partir do momento em que a gente tosse na mão, ou espirra na mão, e daí a 5 ou 10 minutos estende a mão para alguém para cumprimentar, você transmitiu, né? Então, é assim que transmite. Então, ou passa na mão e aí tosse na mão, põe no olho, ou põe a mão em algum local e na sequência uma outra pessoa põe a mão naquele mesmo local, né? Então a transmissão ela é feita dessa maneira. Nossa, mas Maura, parece tão feio do jeito que você fala, né? Ninguém faz isso. Não, acho que todos nós fazemos isso, né? Acho que até porque colocar a mão é quase um reflexo, né? Isso, né? E quem não põe a mão e espirra já está disseminando mais ainda. Exatamente. Então a ideia, na verdade, a sugestão é aquela velha história, tem um lencinho de papel, na verdade. Quando não for possível, um álcool gel. Quando não for possível, tenta lavar a mão algumas vezes ao dia, algumas vezes a mais, água e sabão. Vai resolver, vai ajudar. Tá? Porque alguns sugerem colocar, né, então fazer espirrar desse jeito, né? É. Porque aí você livra pelo menos a mão, que é onde tem o maior contato, mas é quase inevitável você colocar a mão no rosto, né? Por isso que as mãos elas transmitem bastante, e não né? é só colocar as mãos embaixo da água também. Não é uma lavadinha, água com sabão, dá uma esfregada. Embaixo da unha. Né? Dá uma esfregadinha boa, Tá. E aí... Água com sabão é muito bom. Tá. O álcool gel quando você não tem a oportunidade. Você está no ônibus, está no metrô, não tem um lugar para você lavar as mãos. Então Aí você passa pode usar o álcool gel, mas ele não substitui água e sabão. Se for um álcool, não substitui. Eu acho que lavar a mão é bem melhor, né? Você usa o álcool gel só quando você está impossibilitado de lavar a mão. Ele vai ajudar. Ajuda bastante. Tá. Aliás, se tornou muito comum, né? O álcool gel, bem acessível também, até nas porções menores, né? Embalagens menores para levar na bolsa, fazer disso um hábito. Acho que as pessoas têm encarado isso, as empresas também têm o álcool gel. Nos hospitais, então você dá 3 passos, tem um lugarzinho de álcool gel. Em todos os lugares tem um álcool gel para usar na mão. Tá. Legal, as empresas também incentivam, né? Acho que com cartazes e alertas, acho que dá para ajudar. Vamos falar um pouquinho das gestantes? Vamos falar. Porque a gestante também fica suscetível às doenças respiratórias, mas elas têm um agravante. Alguns remédios elas não podem tomar. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Então, as gestantes, na verdade, a gestação ela favorece quadros infecciosos, né? Então, a gestante, muito possivelmente, ela pode ter gripes e resfriados como qualquer outra pessoa, mas ela está mais suscetível pelo quadro de gestação. Por isso que ela está incluída nos grupos de risco e por isso que as gestantes têm que tomar vacina, né? O problema maior nas gestantes, por conta da gestação, é o agravamento das doenças infecciosas. Então, pelo quadro de imunossupressão da gestação, as doenças se agravam e por isso que a gente tem que ficar tão atento. Para o médico, a gente tem alguns medicamentos que a gente pode dar para gestantes e alguns medicamentos que a gente não pode utilizar. Então, alguns deles, eu estava até comentando contigo, né? Eu estou com uma gestante lá no consultório que chegou com uma gripe, teve uma gripe, melhorou do resfriado, mas começou com uma dor de ouvido. Não é frequente nos adultos, mas ela está com essa dor de ouvido. Uhum. Eu tive que dar um antibiótico para ela e eu estava conversando com ela e falei, olha... Ela falou, ai doutora, tá doendo muito, à noite dói muito. Eu falei, então, não tem nenhum medicamento que eu possa dar para dor, exceto as medicações que já são corriqueiras, o paracetamol. Então, e a dor é muito intensa,
né? Eu falei para ela, você vai ter que aguentar dor, pode fazer o paninho quente. Então tem algumas situações que realmente a gente fica um pouquinho amarrado e a gestação é uma delas, especialmente com quadros de dor, né? Para dar medicação para casa, né? Mas ela ficou bem. Ela falou, não, doutora, já está melhorando, vai melhorar. E ela ficou bem. É, isso aí. Já eu quero saber de rinite gestacional. Você comentou, já. Vou atender a telespectadora. Silvana está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Silvana, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode perguntar. Olha, seu programa é ótimo. Obrigada. Eu agradeço. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma neta que se chama Pietra Sofia. Ela hoje está com 2 anos e tem um problema respiratório que, assim, à noite é que eu percebo que ela ronca. Ela não tem aquela respiração normal. Tem um tipo de um ronco, de uma coisa que impede ela de respirar. Eu gostaria de saber o seguinte, se há algum tratamento ou, porque eu já levei ela no otorrino, não tem nada a que venha a diagnosticar alguma coisa e, assim, é uma criança saudável, brincalhona, mas que isso eu acho que atrapalha o sono dela durante a noite. Tá. Tem alguma coisa, tá? Criança normal não ronca, então alguma coisa tem. Muito possivelmente, eu não examinei, mas precisa de uma consulta médica, talvez uma segunda opinião, talvez reavaliar, porque não está batendo, né? Se o otorrino falou que não tem nada e ela está roncando, talvez outros exames complementares se façam necessários. O ronco nessa faixa etária, você me falou que ela é saudável, né? Ela não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma síndrome, né? Não é uma síndrome de Down, né? Que o ronco já é da própria síndrome. Na criança saudável, é muito frequente ela roncar nessa faixa etária por conta de adenoide e amígdala ou uma rinite que não está bem equilibrada, que seria uma carne esponjosa da criança, né? As pessoas conhecem mais dessa maneira. Então, vale a pena reavaliar se realmente não tem nada dessa parte, talvez fazer alguns exames complementares em relação ao ronco. E a sua preocupação, ela é muito pertinente, porque a criança que ronca e você, com a sua impressão, acha que ela não dorme bem, que aquilo atrapalha ela, você está correta, aquilo atrapalha mesmo, não é para roncar. Então, tem que realmente prestar um pouquinho de atenção. E a criança também pode ter apneia do sono, como os adultos, que é aquele ronco com pausas respiratórias. Então, observa, porque na criança isso não é tolerado. Então, um ronco com pausa respiratória na criança não é tolerado, tem que ser tratado. Então, se ela está roncando, reconverse com o médico, porque eu acho que precisa reavaliar, tá bom? Obrigada, Silvana, pela sua pergunta, pelo carinho, pela confiança no Consulta ao Doutor. Um beijo para você e para sua neta Pietra Sofia. Doutora, você falou dessa carne esponjosa na criança, que é muito comum. Engraçado como a criança vai tão bem no pós-operatório também, né? Ficam super bem, né? Ficam ótimos e os pais ficam aflitos, mas a criança vai muito bem e dá outra qualidade de vida para a criança. Exatamente, porque dormir e comer e sentir o gosto da comida é gostoso. Agora, bom. A carne esponjosa faz com que a respiração vire bucal? Sim. Tá. E por isso que roncas, pode roncar às vezes. Exatamente, porque a boca abre, aí todas as estruturas vibram. Tá. E quando esse assunto não é resolvido, né? Na infância, pode ser que o rosto fique até alongado, aquelas características tantas que a gente já falou aqui do respirador bucal. Do respirador oral, exatamente. Tá? Fora a qualidade de vida que a gente já está pontuando, né? Então, e o que a Silvana falou, puxa, aquilo atrapalha ela, né? Então, você pode ter uma alteração de aprendizado, uma lentificação, uma irritabilidade, alteração de comportamento social, fora as alterações de formação crâniofacial, alongamento da face, os dentes se encavalam, quer dizer, são várias coisas que acontecem porque a pessoa não respira. Vamos falar da rinite gestacional? Fiquei tão curiosa com relação a isso. Não podia imaginar que durante a gestação
a mulher pudesse ter uma rinite que nasceu, acabou. Nasceu, acabou, exatamente. A rinite gestacional é algo que acontece durante a gestação, por variações hormonais inerentes da própria gestação, os hormônios da gestação, e ela cursa bastante com obstrução nasal, coriza, muitas vezes tem um pouco menos de sintoma de coceira, né? E pouco menos de espirro, mas também pode acontecer. Pode acontecer em pessoas, em mulheres que já têm rinite alérgica, independentemente da rinite alérgica ou não, tá? E aí, o diagnóstico da rinite gestacional é quando o bebê nasce, o nariz desentope. Então... Nenhuma complicação para o bebê. Nenhuma complicação para o bebê, só uma vida dura para a mãe durante a gestação, mas a gente tem tratamento para isso, então a gente tem alguns medicamentos que são liberados para uso durante a gestação que melhoram, faz essa parte ficar mais suave para as mães. E aí pode tratar mesmo, tudo bem, porque tem mães um pouco mais, mulheres que durante a gestação falam, não, mesmo podendo tomar, tal remédio é liberado para a gestante, mas eu não quero tomar nenhum medicamento. Se ela não quiser tomar... Vai sofrer um pouquinho mais. Ela vai ficar, né? Pode ficar com o nariz um pouco mais entupido. Mas não tem nenhum problema a tratar. Nenhum problema a tratar. Os medicamentos que a gente utiliza, eles são liberados para gestação. Tá. Não são nem muitos, na verdade é um medicamento que a gente tem, então... Diminui um pouco as opções, a minha opção, né? É um só. Mas a mulher ganha qualidade de vida durante a gestação também, não precisa sofrer, não. Né? Recebi pergunta aqui, a gente falou de gripe e resfriado, desmistifica um pouquinho pra gente, ainda confundem gripe e resfriado? Sim, muito comum. Super comum, às vezes a gente também confunde, porque os sintomas eles se sobrepõem, né? Então assim, gripe e resfriado, qual que é a grande diferença? A gripe vai ter febre e na gripe os sintomas são muito intensos, tá? Se não tiver febre, e o sintoma for muito intenso, Maura, é um resfriado forte. Então, Perfeito. Eles se confundem. Então, o nariz entupido, a secreção clara, dor de garganta, o corpo todo moído, dor no corpo, né? Todos esses dor de cabeça, todos esses sintomas são de um quadro respiratório, de via respiratória superior, de nariz, pode ser um resfriado. Se for muito forte e tiver febre, é um quadro gripal, né? Então é uma gripe. Se não, é um resfriado. Tá. A gente fala bastante sobre automedicação, nunca incentivando, né? Não se deve fazer automedicação. Inclusive porque a longo prazo isso gera uma complicação enorme aí, o corpo fica... menos tolerante, tolera mais, né, o medicamento, e aí não faz tanto efeito quanto fazia antes. Enfim, a gente sabe que tem uma série de problemas. Mas quando a gente fala de gripe e resfriado, então problemas que você sabe que em pouco tempo eles vão embora, né? É quase inevitável chegar na farmácia e comprar um xarope. E aí xarope tem diversos, as composições são muito diferentes. Tem xarope que dá sono, e aí um desavisado pode... tá dirigindo e cai no sono. Eu quero entender, tudo bem tomar xarope? Não. Porque eles estão num lugar tão de fácil acesso nas farmácias. Eles são bonitinhos, né? São vários vidros coloridos, né? Eles têm um gostinho gostoso. Não tá tudo bem tomar xarope. Na verdade, cada composição de xarope, como a Denise falou, são diferentes. Então, cada um é para um tipo de tosse, para um tipo de situação. Então, se você tomar um xarope para soltar o catarro e você está com uma tosse seca, concorda que não vai dar certo? E se você está com uma tosse com muito catarro e você toma um remédio para tirar a tosse, piorou, porque a tosse está lá para te defender, para jogar o catarro para fora. Então, para você utilizar essas medicações, você tem que saber para que elas servem. Então, vale a pena consultar um médico antes de você tomar um remédio de maneira equivocada. Tá? Mas pode até piorar a situação, que é exatamente. Chato, né? E uma reação alérgica, né? Você pode ter uma reação alérgica também, tomando alguma medicação, né? Fora o sono, enfim, os efeitos colaterais do uso das medicações. Então, cuidado com os xaropes, por favor. Tá. E aí, quando a situação é na garganta, se você colocar isso na internet, estou com dor de garganta, alguém me ajude? A primeira receitinha é água morna com sal e vinagre. Eu quero saber se
pode fazer essa mistura e fazer um gargarejo? Olha, eu vou falar para você o que eu falo para os meus pacientes no consultório, tá? Garganta não é salada. Ótimo. Tá? Vinagre e sal vai lá na salada, na garganta não, tá? Se você quiser fazer um gargarejo só com água morna, pode fazer, tá? Quiser pôr um pouquinho de sal, tudo bem, mas o vinagre ele vai mudar muito o pH. É um pH ácido e a boca da gente é pH neutro. Então, assim, você gera uma chance de irritar mais ainda a sua garganta. Então, por favor, não é vinagre, não é salada, não use vinagre, tá? Pode usar água da própria torneira, uma água morna, se você quiser, vai muito melhor, tá? E se persistir, buscar o médico, né? Porque, na verdade, você não tem... Para as demais alternativas, não adianta tentar tratar muito caseirinho ali, que às vezes não vai resolver. Né? Não, às vezes não vai resolver. Algumas coisas caseiras que ajudam, que a gente tem indicação científica, o gengibre, ele ajuda, tá? Porque tem comprovação científica, e o própolis. Então, você está com uma dor de garganta, essas duas coisas, gengibre e o própolis, eles têm efeitos de matar bactérias da garganta. Mas assim, num começo de um quadro infeccioso, se persistir, passar de 2, 3 dias, você está febril, sempre vale o bom senso, tá? Doutora, nosso tempo acabou, adorei te receber. Eu vou passar os contatos, depois eu me despeço da doutora. www.medprimos.com.br medprimos.com.br e no Instagram segue a doutora dra.mauraneves dra.mauraneves. Doutora, volte outras vezes. Volto, Denise, volto sim. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, adorei te receber, aprendi bastante. Não só eu, quem está em casa também, eu falo que aqui a gente aprende juntos. Isso é uma maravilha. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom fim de tarde. Igualmente.